nós vamos fazer esse desenho, o rosto dessa moça. Poderia ser qualquer desenho. O que nós vamos aprender não é apenas a fazer esse desenho aqui, mas qualquer desenho precisa ser feito usando proporções, medidas, tá? É o que nós vamos aprender nessa aula. Então tem aí já no ponto uma folha, papel sulfite comum, sem pauta. E você deve fazer o seguinte. Primeira coisa é fazer uma linha na vertical, conforme nós já aprendemos aqui. Uma linha na vertical. Eu vou fazer um pouco mais recuado aqui para dentro, tá? Uma linha na vertical. Vou desenhar um pouco mais forte para vocês poderem enxergar. Mas quando você traçar aí, deve ser bem leve. Tão leve que não dê para a pessoa ver, por exemplo, se fosse tirar uma fotografia. Fez a linha na vertical, mais ou menos aqui, ó, mais ou menos um palmo, tá? Não precisa ser esse tamanho não, é só para você ter uma referência de tamanho. Agora, você vai fazer isso aqui, ó. Vai puxar essa linha. Eu vou isolar essa daqui, vou fazer um pouquinho mais acima, só para ficar melhor de ver. Deixa eu ver até onde vai. Ótimo, até agora. Pronto. Pode esquecer essa daqui, tá? Então, só essa linha aqui. Agora nós vamos fazer aqui, ó, uma outra linha, mais ou menos nessa altura aqui, ó. Se você quiser uma referência, tá um pouco menos do que 3 dedos meus. Pouco menos. Mas você pode fazer com 3 dedos aí. Seria muito bom. 3 dedos. Vou até para poder ficar igual de vocês fazer também com 3 dedos aqui. Agora você vai pegar os mesmos 3 dedos de altura que você colocou aqui, você vai colocar para cá. Ou seja, estamos fazendo agora um quadrado. Aqui tem que ser um quadrado bem certinho, tá? Confira agora se o seu está certo. A altura, vou comparar com a largura. O meu está certinho aqui, estou satisfeito com ele. Agora, a mesma altura que você fez aqui, você vai colocar para cima. Você vai traçar para cá, ó. Um, dois. Ó, o meu aqui era um pouquinho mais para cima. É aqui. 1, 2, 3. E agora eu puxo o traço para cá. 3 quadrados. Vamos enumerar para poder facilitar aqui nossa aula, tá bom? 1, 2, 3. Agora vamos dividir esse quadrado em 3 partes. Os nossos 3 dedos aqui não têm a mesma largura exata, tá? Mas só como referência, você pode pegar aqui, ó, as junções deles, ó, e marcar, ó. Mas quando você for traçar aqui, aí você precisa fazer uma correçãozinha, porque senão o do meio vai ficar muito largo. 3 partes iguais. A mesma coisa vamos fazer no quadrado 2, 3 partes iguais. Então vou colocar aqui, ó, A, B, C. Vou dar uma pausa enquanto isso. Posso prosseguir? Vamos lá. Então você tem, ó, A, B, C na parte 2. Vamos fazer lá naquela parte 2 o olho. Para isso eu vou dividir esse quadrado aqui, ó, no meio, agora na vertical. Meio vertical.
e vou colocar o olho de perfil. Como é que eu faço o olho de perfil? Ó, é só isso aqui, ó. É um V deitado. Um V deitado. Pronto? Agora, você vai fazer isso. A íris. A pálpebra superior. Pálpebra inferior. Íris. Essa linha aqui que se forma quando o olho está aberto é chamado de vinco da pálpebra superior. Vinco da pálpebra superior. Eu quero que você olhe que tem uma distância daqui para cá, tem uma distância. Cuidado para não fazer ele aqui, ó. Cuidado para não fazer aí. Ele é recuado. Veja aí o seu, se está certo. Olhe para a referência e veja que esse traço que eu fiz, ó. Se eu olhar lá para a referência, essa altura aqui está certa? Não, ele teria que descer, correto? Então eu fiz o olho muito aberto. Então vou fechar esse olho aqui, ó. Vou botar para cá e vou descer então o vinco da pálpebra superior. O que eu quero mostrar com isso? É que você pode errar no seu desenho. Evite ficar apagando. Eu preciso apagar aqui para você não ficar confuso. E mesmo assim fica a marca porque eu estou riscando forte, mas risque bem levezinho, tá bom? Pronto. Agora, vamos para o próximo passo. Sobrancelha. Você vê que aqui tem os cílios dela, ó. E lá para frente, tem uma diagonal aqui então, ó, tem a sobrancelha. Sobrancelha. Daqui a pouco eu quero falar só dessa partezinha ali do olho. Depois nós vamos arredondar, vamos fazer logo todo quadrático, tá? Vamos descer agora, ó, daqui vamos lá para baixo, ó, vamos para o nariz. Eu vou começar um pouco aqui de baixo, ó. Olha essa linha aqui, ó, parece um Z esticado, entre um Z e um S. Vai passar por aqui, ó, acima dessa divisão AB. Aí eu passo aqui essa linha. Vindo aqui, ó, tá vendo essa partezinha aqui, ó? Esse espaço aqui nós chamamos de espaço negativo. Ele vai pegar uma parte aqui, ó, dessa parte entre, aqui seria A, B e C. Então entre o B e o C fica esse espaço aqui, ó. Esse formato, esse desenho, essa configuração. Isso ali te ajuda a desenhar melhor. Fez isso, completa a curva para cima. Agora para cá, ó. Vê que quando você olha ali, parece agora mais aqueles desenhos anime. Não está um tanto real na parte do nariz. É porque está faltando algo aqui, ó. É a asa do nariz. Então vou colocar aqui, ó, a asa do nariz, ó. Ele fica para cá, ó. Você vê que aqui forma um retângulo e não fica no meio, fica mais ou menos a 1/3 do retângulo. A 1/3 do retângulo eu tenho o nariz. Uma outra questão é que você fez as medidas, mas é preciso obedecer essas medidas. Senão, nada feito.
Agora vamos para a boca. A boca é recuada, aqui o lábio superior é recuado. E a linha que eu fiz aqui, ó, do meio dos olhos, essa linha aqui amarela, tem uma linhazinha aqui, tá ruim de ver porque ela é amarela. Vou inventar de fazer do mesmo tom de pele da moça, quase. Fiz aqui a linha. Aqui, ó, o traçozinho da boca dela. Lábio superior agora está feito. Lábio superior feito. Vamos para o lábio inferior. Só que eu vou dar uma pausa. Agora, lábio inferior. Ele tem que vir até o meio do que seria aqui, ó, o A, B, C, o que seria o B da parte 1. No meio. É o fim do lábio inferior. Queixo mais recuado. Tem essa curva aqui, ó. E veja que tem uma curva aqui, ó, entre o queixo e o lábio inferior. Tem uma curva ali. E eu preciso respeitar essa curva. Veja a distância daqui para cá, ó. Olhe para o meu desenho. Aqui está certo. Mas parece que eu recuei demais o lábio inferior. Então vou pronunciá-lo um pouquinho para frente. Para tentar puxar um pouco mais desse queixo, o máximo possível para frente também. Pronto. Fossa nasal. Está vendo que aqui está pontiagudo? Agora eu vou começar a arredondar. Pronto. Então vamos recapitular as medidas, tá bom? Ninguém hoje está de pergunta. Ó, daqui, ó, queixo até o nariz é o mesmo tamanho do nariz até a sobrancelha. É também o mesmo tamanho da sobrancelha até o fim da testa. Isso significa que seu rosto está dividido proporcionalmente, parte do seu rosto em 3 partes iguais. Queixo a nariz, nariz a sobrancelha a testa. Se você subdividir essas 2 partes em 3 também, então você vai ter aqui o lugar dos olhos, o lugar do nariz, que fica aqui um pouco abaixo. E no caso do quadrante 1, você vai ter o meio da boca, o início do queixo. Aê, Evelyn, muito bem. Pergunte, Evelyn. Eu tô achando o meu nariz muito empinado. Eu já posso fazer a mudança ou é para esperar na hora que Ótimo. tiver mais para frente? Ótima pergunta, Evelyn. A ideia é você já corrigir. Já viu, já pode corrigir. E depois que você está nessa etapa, aí você clareia todo o seu desenho. Você pega aqui, ó, e vai tirando todo o excesso. Como eu disse, o meu não vai sair porque eu estou fazendo com lápis de pintar. E é por isso que não se deve fazer com lápis de pintar, tá? Porque ele não sai por completo igual ao grafite. Clareou todo o esboço. Agora você vai fazer o que nós chamamos de reafirmação. O que é a reafirmação? Não é contornar o desenho nem recobrir o que você já fez. Você só vai reafirmar aquilo que você viu que está bom. O que não, você corrige. Você também vai arredondar o seu desenho. Então vou começar pelos olhos. Veja que aqui eu fiz uma linha reta, só que na diagonal.
Mas eu vou começar a fazer essa linha mais curva. Ela também ali, devido à maquiagem, ela fez ali o côncavo do olho bem forte. E aqui eu faço já uns traços, ó, para representar os cílios. Como é que eu posso fazer esses traços dos cílios? É assim, ó. Eu coloco a ponta do lápis bem firme contra o papel e puxo, ó. Fazê-los retos é mais fácil, curvo é mais difícil, mas vá treinando que você consegue. Faça a parte também que é bom. Deixa eu mostrar agora uma parte do desenho. Me ajuda aqui, filha, só botar ele mais pra cá. Deixa eu mostrar algo para vocês aqui, ó. No caso da íris, que está aqui, que é a parte colorida dos olhos, dentro dela tem a pupila. A pupila é um círculo visto de frente, assim como a moeda vista de frente é um círculo, tá? Exemplo aqui, ó. Você tem uma moeda, aqui é um círculo, mas vista aqui na diagonal ela vai virando um oval, certo? Quanto mais aqui, ó, mais oval vai virando, até virar uma linha reta. A mesma coisa aqui com a pupila. Quanto mais de perfil, mais vai virando um oval até virar só um ponto reto. Não é um círculo, não é um círculo, é um oval. Tem que ser feito um oval aí. Obrigado, filha. Foi a filha que trouxe a moeda, eu tinha me esquecido. Foi pegar uma moeda. Qualquer dia desse eu coloco ela para dar aula. Aqui estão os cílios, ó, inferiores. Viu como é que faz os cílios, ó? Puxa, aperta e puxa, aperta e puxa. Vinco da pálpebra superior, olha essa curva aqui, ó. Tem que ter uma curva. Daqui para cá tem que ter uma distância, ok? Então vamos voltar. Agora, sobrancelha. Você pode fazer traços assim, ó, um pouco para cima e vai inclinando, ó, vai girando para cá. Ó. E aí parei. Essa sobrancelha dela aqui, que está dando para ser vista a outra sobrancelha, isso indica que ela não está totalmente de perfil, ela virou um pouquinho o rosto para cá. Ó. Nós não vamos fazer isso aqui não, vamos deixar como se ela tivesse totalmente de perfil. Só para poder simplificar para vocês. Está vendo que essa parte aqui é um pouco mais elevada e depois cai aqui? Vamos entender o porquê. Ó. Aqui ela tem um osso nasal. Você também tem, eu também tenho, tá? Tem um osso nasal aqui. E daqui para cá tudo é cartilagem. Esse restante aqui do nariz é feito de cartilagem. É óbvio que o osso é mais duro do que a cartilagem. Pega aí seus dois dedinhos aqui, ó. Indicador e polegar. Se tiver óculos é melhor tirar. Ó. Pega aqui e aperte aqui na parte do osso, em cima aqui, ó. Aperte aqui, ó. É duro, tá vendo? Aqui tá o osso nasal. Já aqui não, ó. Molezinho, ó. Da onde você sente mexer para baixo é só cartilagem. Então é natural que aconteça isso daqui, ó. O osso vem e mantém firme o nariz até aqui. Chega aqui, ele tem uma depressão. Leve depressão. Então ele aumenta de novo porque a ponta do nariz é mais gordinha, mais cheia. Fiz aqui a asa do nariz, fossa nasal. Essa parte aqui é chamado dorso do nariz. Talvez você queira nomear depois ou durante mesmo a aula, pode ir nomeando. E vou fazer uns traços aqui, ó, da linha para cá para dentro, ó.
já para ir fazendo umas sombras no nariz dela. Vou fazer um pouco de sombra aqui também, ó, abaixo do nariz dela, só com traços, ó. Lábio superior é escuro, ó. Lábio superior todo escuro, porque a luz está vindo de cima para baixo, então o lábio superior fica mais escuro que o inferior, sempre. Com exceção, se você estiver assistindo um filme de terror, e eu sei que vocês não assistem, aí a luz viria de baixo para cima. Aí fica aquela luz fantasmagórica, aquela coisa estranha. É estranho porque é o inverso do que nós estamos acostumados a ver. A luz vem de cima para baixo. Para cá, ó, você vai fazer uma sombra aqui, ó. Note que não tem uma linha unindo daqui até aqui. Olhe para cá agora de novo, ó. Não tem uma linha daqui para cá, ó. Não tem uma linha. Agora eu vou fazer a sombra embaixo do lábio inferior. E vou puxar aqui agora o queixo. Vou dar uma pausa porque eu quero ver agora o desenho de vocês. Eu vou colocar uma foto no grupo e essa foto deve ser feita aí até a próxima aula. E na medida que você for fazendo essa foto, aí você pode ir mandando a foto no grupo. Novamente não vai ter correção, mas você pode mandar. Não vai dar para eu ficar falando algo a respeito do desenho de cada um. Talvez eu fale de um ou de outro, tá bem? Mas pode mandar a foto no grupo. Essa foto que eu vou mandar, similarmente ao desenho de hoje, também vai ser de um rosto de perfil. Então você pode rever essa aula depois que nós publicarmos. Aí você pode ir assistindo e pegando as dicas. Embora que o rosto vá ser diferente, o padrão é o mesmo. O tamanho aqui é sempre o mesmo, não muda. Tá? O que vai mudar são detalhes. Então você faz os ajustes. Outra questão é, nós não estamos aprendendo hoje a fazer um retrato. Nós estamos aprendendo a retratar. Então não precisa ficar exatamente igual àquela pessoa que você está fazendo. O que importa é que você faça no final o rosto de perfil e ninguém pergunte para você se é um cavalo. Não perguntando isso está ótimo, tá? Às vezes podem perguntar se é uma xícara, mas vai lá. Mas o rosto, a pessoa tem que saber pelo menos que é um rosto de perfil. Se conseguir identificar que é uma mulher, melhor ainda, você já está top. Agora não precisa ser o retrato. Certo? Vou finalizar aqui algumas partes de sombra. Vou dar só algumas sombras, só para quem já conhece um pouco mais de sombra. Mas vai ser uma sombra simplificada, ok? Só para mostrar as partes mais fundas. No desenho, simplificando a coisa, é assim. Quando você quer que algo fique mais profundo, você deve sombrear. Quando você quer algo mais próximo de si, deixe claro. Então você faz isso, ó. Você deve fazer isso aqui. Fez aqui, ó. Escureceu. Íris, eu vou escurecer, íris. Mas a parte inferior da íris deve ficar um pouco mais clara. Você escurece, mas deixa a parte da íris um pouco mais clara. Aqui, ó, nessa pálpebra inferior, é um pouco mais gordinha aqui, ó. E aqui também tem uma sombra. Cuidado para não marcar muito aqui embaixo, porque senão parece que ela não dormiu à noite. Na própria foto, você está sentindo aqui uma elevaçãozinha aqui, ó, uma depressão aqui, uma elevação para cá, ó. Presta aqui ninguém por isso. Isso acontece por causa desse arco aqui, ó. O arco aqui do olho, ó. Essa parte é mais sobressaída aqui, ó. O orbicular dos olhos aqui, ó. Essa parte aqui é mais alta, tá? E ainda bem que é assim, porque isso protege os nossos olhos. Protege por baixo, em cima, de um lado e de outro. O olho fica dentro dessa caixa aqui, ó. Fica para dentro da caixa craniana. As partes mais sensíveis do nosso corpo
foram colocadas de uma maneira mais bem protegidas. Basta você olhar o seu coração, que fica aí dentro da sua caixa torácica, certo? Isso, obviamente, não foi à toa. Isso é resultado de um projeto muito bem feito. Então, o olho fica aqui para dentro, ó. Fica encaixado aqui, protegido. Além da proteção que o olho tem dessa parte mais forte, mais poderosa do corpo, que é o osso, ainda tem uma camada aqui de pele que também vai proteger os olhos. Essa camada faz com que você não veja o olho conforme de fato ele é, o globo ocular. E se você estivesse vendo quando a pessoa está assustada, você veria isso aqui, ó. Aí daria para ver, inclusive, a íris completa. Mas nós não vemos comumente a íris de alguém. Nós não vemos a íris completa porque ela está aqui, ó, cortada pela pálpebra superior. Me dá aquele outro ali, por favor. Agora aqui, ó, aí, em volta do globo ocular você tem isso, ó, um feixe de músculo, que são os orbiculares dos olhos, junto com outros músculos vão ajudar os seus olhos a abrir e fechar. A mesma coisa que acontece nos olhos acontece aqui na boca, ó, que faz com que a boca fique um pouco mais inchada. Vai ter nos olhos, vai ter na boca. Então você vai fazer isso aqui, ó. Está vendo que ela está envelhecendo mais no meu desenho? Ela começa a envelhecer. Então depois eu tenho que ter uma certa habilidade para sombrear e não deixá-la velha. Não é o nosso objetivo aprender sobre isso hoje na aula. O que eu quero é que a estrutura do seu desenho fique boa. As distâncias fiquem corretas. Vou escurecer mais ali o nariz, a boca já escureci. Vou escurecer mais aqui, queixo. Vou destacar aqui também, ó. Eu já falei isso em outra aula. Você está vendo aqui a mandíbula? Aqui você tem a mandíbula dela. E essa parte da mandíbula é osso. Isso aqui é osso, ó. Pega aqui os seus dois dedos assim, ó. Pega assim, ó, e aperte aqui, ó. Você está sentindo o seu osso? Agora, pega aqui o seu dedo indicador e faça assim, ó. Você sente osso aqui? Não, né? Não tem osso. É por isso que isso aqui, ó, cai. A boa e velha papada. Ela cai aqui, porque não tem nada que segure ela aqui, ó. Então, mesmo a pessoa mais magra, ela vai ter isso aqui. Uma pessoa um pouquinho mais cheia vai ter mais ainda. E é por isso que geralmente as moças, quando vão tirar foto, geralmente as selfies, elas fazem isso aqui para esconder. Mas naturalmente tem isso aqui, tá? Então olhe lá na foto da moça, que você sente aqui, ó, a mandíbula dela, e aqui tem essa queda. Se eu fosse colocar o pescoço dela, eu colocaria para cá, um pouco espesso. Aqui também tem uma pequena elevação, pequena aqui, ó, uma protuberância aqui. Isso aqui também é resultado do crânio. Isso não deve ser muito destacado nas mulheres, aqui é um pouco mais liso, só estou exagerando para você conseguir saber. Um pouquinho de sombra aqui e bastante sombra aqui assim, ó, na região da maçã do rosto, que é devido ao osso zigomático. Sombra aqui também, ó. Isso aqui é o que nós chamamos de um estudo do rosto de perfil. Não é um desenho feito para ser colocado numa exposição. É apenas um estudo, é uma busca de entender alguma coisa. Então agora eu vou explicar para vocês como é que funciona o curso. Nosso curso no nosso site, que é o www.estudiofranca.com.br. Fica franca porque não tem cedilha. Lá no nosso site é ofertado um curso com uma apostila. Essa apostila tem 100 páginas e é a base do curso. No caso desse curso, ele também foi dividido. Você pode adquirir só a parte introdutória do curso, que é a parte básica. De todo jeito, você vai começar pelo começo. A diferença é que quem compra o prêmio já compra o curso completo. No caso de Albert Durer, assim como outros artistas do renascentismo, eles estavam procurando maneiras de conhecer profundamente a natureza.
e, a partir disso, como que conhecer também o Criador com outro olhar. Albert Durer estudou as proporções do corpo humano e escreveu as medidas, como que nós aprendemos aqui. Da Vinci fez mais do que ele, um estudo muito mais profundo, mas o de Albert Durer também há de ser reconhecido. É interessante que na época de Albert Durer, havia um intuito, um objetivo das pessoas conhecerem mais a criação. Por que que aconteceu isso? Na Idade Média, a Igreja Católica dominava na época e havia não uma contra-ciência, até como alguns acham errado. O professor Richard Rubinstein fala sobre isso, que havia, pelo contrário, um incentivo, um debate científico. Então, a Idade Média, diferente do que a maioria das pessoas pensam, havia sim um incentivo daquilo que era científico, das descobertas. Só que, no caso da Idade Média, era muito mais ligado a concepções, ideias religiosas. Ou seja, é aí onde entra a ideia do teocentrismo. Deus está no centro de tudo, então a gente vai estudar só sobre ele. Mas daí algumas pessoas começaram a se interessar pelas obras criativas de Deus. Não vou dizer que mais ou tanto quanto, mas também passaram a se interessar. Aí é onde surge o antropocentrismo, né? O homem está ali agora no centro. Nessa época do renascentismo, também não se engane com isso, não era uma questão que os artistas intelectuais se tornaram ateus. Pelo contrário, muitos deles eram bem religiosos. Era o caso de Albert Durer, que tinha um grande interesse na religiosidade, inclusive tornou-se ele amigo na época de Lutero, né, um reformador protestante. Só que a arte ela é influenciada pelos muitos processos culturais, históricos, e é o que aconteceu também no renascentismo. Eles vieram de uma época que nós chamamos de Idade Média, em que as pessoas não podiam dizer certas coisas com medo da igreja. E agora eles tinham uma liberdade um pouco maior no renascentismo e eles achavam-se no direito de escrever mais coisas sobre mais assuntos. Bem, com essa questão desse incentivo à procura, a entender bem, a compreender a criação, os seres humanos passaram a ver, principalmente os artistas nessa época, essa questão de entender os padrões, as medidas, a beleza por trás das coisas. E eu queria aproveitar para finalizar com algo que Albert Durer escreveu. Deixa eu só pegar aqui. A parte que eu queria compartilhar com vocês é essa. Ele começou por dizer: é extremamente necessário para um homem ser competente em alguma coisa em função da utilidade que disso resulta. Portanto, devemos todos alegremente aprender. Eu gostei desse alegremente. Alegremente aprender, pois quanto mais soubermos, tanto mais iremos nos parecer à semelhança de Deus, que verdadeiramente conhece todas as coisas. Então a ideia era, se Deus sabe tudo, eu quero saber pelo menos uma parte, uma boa parte. Não era que o homem quisesse saber tanto quanto, mas que ele queria saber mais do que o comum. Essa era a busca com o artista. Depois ele falou sobre a dificuldade de se aprender algo. Ele disse assim, aprenda, não deixe a dificuldade de isso atormentar você, até que tenha realizado algo com que possa ficar satisfeito. Através da instrução, nós podemos nos tornar competentes em muitas coisas. E não cansaremos disso, porque a natureza implantou em nós o desejo de conhecer todas as coisas, desse modo discernindo uma verdade de todas as coisas. Mas nossa fraca sagacidade não pode atingir a mesma perfeição de toda a arte, verdade e sabedoria. Ainda assim, nós não somos, portanto, excluídos de todas as artes. Se queremos aguçar nossa razão por meio do estudo e nos exercitarmos nisso, uma vez que encontrarmos o caminho correto, podemos passo a passo procurar, aprender, compreender e finalmente alcançar e obter algo da verdade. Esse interesse de Albert Durer por aquilo que era sublime, belo, era importante para ele e para as pessoas de sua época.
não creio que seja menos importante para nós. A arte nos ajuda a ver mais do que o óbvio. A arte nos ajuda a apreciar as belas obras do Criador. E é com isso que eu encerro aqui com vocês a aula. Quero agradecer muito, tá bom? Muito obrigado a todos. Foi um prazer estarmos aí esse pedaço do tempo. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau, gente. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau. Gente. Até mais. Quer saber mais? Acesse agora o nosso site www.estudiofrança.com.br. Venha conhecer as técnicas do desenho realista. Esse é um curso para todas as idades. Com o plano Premium, você recebe todo o material com frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Ou você pode escolher um dos planos que caiba no seu orçamento. Aqui você tem uma descrição completa do que irá receber em cada um desses planos. Estou lhe aguardando. Venha fazer parte dessa turma.